Neste vídeo, nós iremos explorar o tema da socialidade dos cães. Nós vamos conhecer testes simples, como o de apontar e o da comida proibida, e como eles podem nos dizer muito sobre como os cães reagem e respondem aos gestos humanos. Além disso, nós iremos explorar mais sobre as diferenças e também semelhanças comportamentais entre os lobos e os cães. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Vamos começar por entender um pouco mais sobre o comportamento dos cães. Os cães são criaturas bastante notáveis quando se trata do seu estudo da perspectiva comportamental. Muitos os veem como companheiros dos humanos, e o nosso relacionamento, às vezes íntimos com eles, pode nos tornar qualquer investigação científica necessariamente subjetiva. E sobre esse tópico, nós já conversamos sobre isso na nossa série de vídeos aqui do canal, falando sobre o antropomorfismo. Depois confere esse vídeo lá, que ele é uma série de vídeos, né, que eu acho que já tem 5 vídeos lançados aqui no canal, quando nós exploramos mais sobre como o antropomorfismo afeta a nossa relação com os outros animais. Confere lá esse vídeo depois. Para outras pessoas, os cães representam um caso específico de uma evolução, de uma cognição social, porque os cães eles podem ter desenvolvido um potencial para compartilhar as suas vidas conosco, nós humanos. Os cães eles possuem 3 características básicas que tornam essa espécie única para estudar a evolução do comportamento social complexo. Primeiro, durante a evolução, o comportamento dos cães mudou de uma forma que os tornou bem-sucedidos no ambiente social humano. Em segundo lugar, o comportamento das espécies ancestrais dos cães ele pode ser reconstruído a partir do comportamento atual das espécies que ainda estão vivas. Portanto, pode-se traçar as mudanças ocorridas durante a domesticação que levaram ao surgimento de uma espécie companheira única para o ser humano. E terceiro, a socialização natural dos cães no ambiente humano oferece um paralelo entre eles e as crianças humanas. Mas antes de tudo, vamos começar aqui por uma pergunta bem básica. Para você, o que é um cão? Se nós considerarmos que um chihuahua de 2 kg e um dog alemão de 80 kg pertencem à mesma espécie, fica imediatamente evidente que os cães são uma das espécies com maior variação no seu aspecto morfológico externo. É importante ressaltar que, do ponto de vista evolutivo, uma raça ela é uma população artificial de cães que foi criada por seres humanos por meio do que a gente chama de retrocruzamento, que você vai cruzando os mesmos indivíduos várias vezes, seus descendentes, sem muita variabilidade genética, formando essa questão da endogamia, e assim a gente cria uma separação genética entre esse grupo de indivíduos. Cada raça deriva de uma mistura de diferentes populações de cães, não de um único ancestral, e mesmo que os criadores frequentemente reivindiquem uma origem antiga para a sua raça, estudos genéticos mostram que muitas raças de cães foram recriadas ao longo da história, usando indivíduos de outras raças. Depois de fazer tudo isso, esse isolamento sexual entre as raças resulta em um padrão genético único de cada raça. Do ponto de vista ecológico, a população canina consiste em 2 subpopulações diferentes, que vivem em ambientes muito diferentes. A primeira subpopulação de cães são os chamados cães de família, que eles vivem em famílias como animais de estimação e cuja reprodução é geralmente controlada por humanos. O segundo tipo já são os cães de aldeia, que vivem principalmente nas áreas do mundo onde a reprodução artificial ela não é difundida, por exemplo, em algumas regiões da África ou da Ásia, e eles não têm nenhum ancestral que pertença a nenhuma raça específica, mas acredita-se que tenham sido moldados mais recentemente pela seleção natural e não pela ação da seleção artificial humana. Poucos estudos foram realizados nesses cães de aldeia, enquanto que grande parte da pesquisa sobre o comportamento dos cães foi realizada em cães de família. As conclusões tiradas de tais estudos não devem ser automaticamente estendidas às outras subpopulações que evoluíram em ambientes diferentes. E vamos começar por entender o comportamento dos lobos.
A pesquisa de campo sobre os lobos revelou que a complexidade do comportamento social dos lobos pode ser comparada àquela observada em primatas. Os lobos vivem em grandes grupos familiares que são fechados. As suas relações de dominância dependem do contexto, das relações de parentesco, aliança e amizades que complicam o quadro. Embora a regra geral seja que o par alfa tem o direito exclusivo de acasalar, as preferências individuais muitas vezes acabam anulando esse hábito. Os membros de uma mesma matilha apresentam comportamento cooperativo na caça e também na criação da prole. Os lobos possuem meios de comunicação muito expressivos em vários sinais que são desde visuais, auditivos e químicos. Em suma, a evolução do lobo resultou num conjunto de habilidades sociais muito complexas que provavelmente contribuíram para o sucesso dessa espécie. A presença dessas características comportamentais proporcionou uma situação feliz em que, ao alterar alguns aspectos do seu comportamento social, os lobos foram capazes de se adaptar ao nicho social humano durante uma fase inicial da evolução do Homo moderno. E aí acabamos por entrar justamente nessa relação de proximidade entre o humano e o cão. Estudos mais recentes continuaram a desenvolver a nossa compreensão das funções do contato humano com os cães dentro de uma estrutura operante, perguntando quais seriam as consequências fornecidas pelos humanos que poderiam influenciar o comportamento dos cães. Cães em lares ocidentais experimentam uma série de interações humanas, incluindo a entrega de comida, carinho e elogios vocais. Fomberg e colaboradores, em 1981, relataram que tanto a comida quanto as carícias mantiveram a resposta operante em cães. Mais recentemente, Felbecker e Wine, em 2012, descobriram que a comida mantinha uma resposta mais rápida em cães de abrigo, cães de estimação e lobos em cativeiro criados à mão do que uma breve interação do tipo social, composta basicamente somente de carícias e elogios vocais. Fusawaka e Hayashi, em 2013, também descobriram que a comida produz uma latência mais curta, um tempo menor para poder responder no início de treinamento em comparação com somente carícias ou elogios vocais. Ambos os estudos indicam que, em alguns casos, a comida é um reforçador muito eficiente na interação com o ser humano. A comida é uma consequência importante para os cães, também apoiada por evidência de desenvolvimento de que filhotes privados de comida que são alimentados à mão mostraram mais aproximação e menos comportamentos de evitação em relação ao ser humano. A relação do cão com a pessoa que proporciona a interação impacta o seu comportamento em relação aos humanos. Cães com tutores mostraram mais comportamentos de aproximação social, bem como comportamento mais redirecionado e também comportamento de apaziguamento, ao serem acariciados por uma pessoa que eles conheciam, do que quando eles eram acariciados por alguém desconhecido. Os autores Barreira e colaboradores, em 2010, descobriram que os cães de abrigo emitem mais comportamentos que são do tipo de apaziguamento e permaneciam mais próximos de um estranho do que os cães que possuíam um tutor e que ficavam mais frequentemente na porta do recinto. Os cães que possuíam um tutor, eles ficavam mais próximos dos seus tutores, enquanto que os cães de abrigo permaneciam mais próximos a um estranho que poderia acariciá-los. Esses sinais de apaziguamento, também chamados de sinais de calma ou desconforto, apesar de toda a nomenclatura poder gerar alguma confusão, esses sinais eles comunicam um estado emocional de ansiedade do animal e também de desconforto, de uma intenção de minimizar essa emoção, de tentar apaziguar, de melhorar essa sensação de sofrimento que o animal está sofrendo. E esses comportamentos eles têm como objetivo inibir, reduzir ou eliminar o comportamento invasivo ou ameaçador que o outro está oferecendo para ele. Esses sinais eles indicam medo ou estresse e ao mesmo tempo funcionam como um calmante tanto para o animal que o emite quanto para aqueles que o observam. Os cães utilizam esses sinais também para se comunicar com os humanos e em maior frequência com cães desconhecidos. Alguns desses sinais incluem normalmente bocejar por sono,
chacoalhar quando ele está molhado ou levantar a pata para cães como se ele estivesse apontando. Ou então quando eles sejam treinados para esse comando, então você pede, ele dá a patinha. Por isso a importância de se avaliar o contexto e não somente o sinal em si. Tudo isso sugere que os seres humanos podem ser uma fonte de conforto para os cães que são socializados quando eles estão em situações estressantes, como no caso de estar em um abrigo ou em um laboratório desconhecido. Um possível mecanismo para esse efeito pode ser o aumento induzido pelo carinho nos níveis séricos, nos níveis circulantes de hormônios associados ao prazer e ao vínculo social, como a B-endorfina, a ocitocina, a prolactina, a beta-feniletilamina e a dopamina. E entrando agora um pouco mais na cognição canina em resposta à atenção humana. Nas últimas 2 décadas tem havido um crescente interesse pela habilidade cognitiva dos cães, principalmente no que diz respeito à sua cognição social. Uma tarefa que se tornou axiomática, ou seja, um consenso para a capacidade de resposta dos cães aos humanos, é a tarefa de escolha, que ela é guiada por um ser humano, também conhecida como tarefa de apontar. Nesse teste, um experimentador aponta para um dos locais onde o alimento pode ser encontrado. E é então avaliado se o cão ele vai conseguir se aproximar desse local logo de primeira ou não. E aqui nós temos o esqueminha do cachorrinho sentado, e aqui tem a pessoa apontando para esses 2 pontos, e ele está apontando para onde tem a comida. E a intenção é saber se o cão vai para onde a pessoa está apontando ou não, se ele não vai seguir essa dica visual. Normalmente os cães que vivem em lares humanos, eles acabam se destacando nesse tipo de problema. Embora os pontos sejam frequentemente feitos com os braços e a mão do experimentador, pesquisas mostram que muitos cães de estimação também podem seguir uma ampla gama de outros gestos, incluindo aqueles feitos com outras partes do corpo, como a perna ou a cabeça humana. Aqueles gestos feitos de uma distância maior, ou mesmo quando há um atraso no tempo, eles apontam, mas demora a eles terem a recompensa ou o acesso ao que ele deve fazer. Cães de estimação também se mostraram responsivos ao estado da atenção do ser humano, pelo menos sob algumas condições. Quando um cão ele precisa pedir algo a um ser humano, ele pode pedir em 2 tipos de situações: quando o ser humano está olhando para ele, ou, por exemplo, quando o humano está de costas para ele. Isso são tarefas simples de pedidos. E geralmente os cães vão preferir escolher se a gente colocar para ele escolher essas 2 pessoas, uma que está olhando para ele e uma que está de costas, a preferência daquele cão para pedir ajuda vai ser em quem está de frente para ele. No entanto, essas habilidades provavelmente têm mais a ver com as experiências dos cães no seu ambiente doméstico, onde eles experimentam as consequências de pedir atenção das pessoas que têm diferentes níveis de atenção do que com uma verdadeira tomada de perspectiva do animal. Porque os cães eles parecem não reconhecer que um humano usando um balde sobre a cabeça e com seus olhos que não estão à mostras, ele está desatento sobre o que ele está fazendo. Além disso, apenas cães de estimação reconhecem que uma leitura humana, por exemplo, quando a pessoa está com um livro na mão e ele está com o livro na frente do rosto, quer dizer que aquela pessoa está desatenta ao que ele está fazendo, ao que o cão está fazendo. Cães que vivem em abrigos e lobos que são criados à mão, que tiveram menos oportunidade de vivenciar esse cenário, de ver uma pessoa lendo, eles acabam pedindo, implorando para a pessoa igualmente, independente se ela está lendo ou se ela não está lendo, se ela está olhando para ele ou não está olhando para ele. Os cães eles parecem responder ao estado da atenção do ser humano em um problema relacionado à tarefa de comida proibida. Aqui nessa tarefa, os cães novamente eles têm que determinar se um humano está desatento ou atento. Só que dessa vez o objetivo não é cooperar com a pessoa, mas sim o contrário. Nas tarefas da comida proibida, um pedaço de comida é colocado no chão em frente ao cão. E então ele é instruído pelo dono ou pelo experimentador que ele não deve comer aquela comida que está na frente dele.
Embora os cães possam obedecer e deixar a comida intocada quando o ser humano está presente e olhando para eles e atentamente, eles são muito mais propensos a desobedecer o humano se os olhos daquele humano estiverem fechados, ou se ele estiver de costas, ou se ele sair da sala, ou se alguma barreira bloquear a visão do humano para onde está a comida e para onde está o cão. Essas descobertas levaram à evolução da hipótese sobre a cognição canina, começando com a proposta de que os lobos podem ser mais orientados para pistas físicas, do tipo um meio, um fim, e portanto eles seriam melhores em tarefas de resolução de problemas, como tarefas de labirinto ou de superar uma barreira. Os cães, por outro lado, eles podem ser mais socialmente orientados, e portanto parece que eles seriam melhores em tarefas de treinamento, como adestrar quando eles vêm, por exemplo, vir quando eles são chamados, quando eles ouvem um determinado som que associa ao nome deles e eles virem. Essas diferenças entre um cão e um lobo foram explicadas principalmente como um subproduto do que é chamado de neotenização dos cães. Particularmente, neotenização, que é esse processo de fazer com que os cães pareçam cada vez mais filhotes. Particularmente a desaceleração do desenvolvimento social e físico dos cães, tornando os cães jovens mais fáceis de manusear e também mais fáceis de socializar, bem como tendo uma longa história de acondicionamento, de cuidado do humano com os cães, que acaba enfraquecendo a pressão de seleção para a competência de uma resolução de problemas físicos, uma vez que ele vai ter o ser humano para ajudá-lo. Esse termo, neotenia, pode ser definido como um retardo, um atraso no desenvolvimento que leva à retenção de certas características que seriam ancestrais, mas juvenis ou mesmo embrionárias. Frequentemente, a neotenia resulta numa retenção na prole adulta não apenas de mas de várias características morfológicas e comportamentais juvenis. Entraremos agora na cognição social dos cães. Mais tarde foi proposto por Harry e colaboradores em 2002 que os cães poderiam ter desenvolvido uma forma de cognição social semelhante à humana durante seu processo de domesticação, resultando em níveis mais altos de sensibilidade às ações humanas do que o observado em lobos. Os proponentes dessa hipótese sugeriram que os cães domésticos eles eram exclusivamente preparados para responder às ações humanas. Apesar das alegações anteriores de que os cães apresentam uma cognição social mais semelhante à humana do que os lobos, vários estudos recentes demonstram que, se os lobos forem socializados adequadamente com os humanos e tiverem a oportunidade de interagir com humanos de forma regular, eles também podem ter sucesso em algumas tarefas que são cognitivas e são guiadas pelo ser humano. E em alguns casos, os lobos podem até mesmo superar os cães de nível individual. Como os cães, os lobos também provaram ser capazes de seguir tipos de pontos mais complexos feitos com outras partes do corpo que não o braço e a mão humana, e após até mesmo um pequeno tempo de atraso entre fazer o gesto e ele ter que fazer a ação. Também é importante notar que, embora os relatórios anteriores sugerissem que os cães superavam os lobos e as raposas em tarefas guiadas por humanos, eles não afirmavam que os canídeos do tipo selvagem eram universalmente mal-sucedidos. Várias explicações têm sido oferecidas sobre por que os lobos que são mansos adestrados podem às vezes não ter um desempenho tão bom quanto os cães em algumas versões de uma tarefa de acompanhamento de ponto que seja guiada por humanos. Por exemplo, no estudo de Harry e colaboradores de 2002, os lobos eles estavam na presença de vários indivíduos no recinto, tinham vários outros lobos junto com eles durante os testes, e eles estavam atrás de uma cerca, enquanto que os cães eles eram testados individualmente dentro de casa, sem barreira entre eles e o experimentador. Udell e colaboradores em 2008 demonstraram que a presença de uma barreira de vedação, como no caso de uma cerca, como a que os lobos estavam expostos, mas não os cães. Os cães não enfrentaram uma barreira física como uma cerca, mas os lobos sim.
E então, isso pode levar a um decréscimo no desempenho dos cães, dos lobos em relação aos cães domésticos. Mas se os cães estivessem na mesma situação de estarem separados por uma seca, eles também teriam um desempenho pior. Mas quaisquer que sejam as razões para as falhas de alguns lobos em algumas tarefas guiadas por humanos, é tão importante reconhecer que muitos cães de estimação também falham em realizar essas tarefas acima do acaso. De fato, em alguns estudos, mais da metade dos indivíduos dos cães não conseguiu de forma confiável seguir os pontos humanos. Um número muito maior de cães testados nesses estudos também pode levar a um N amostral de resultados em que um grupo de cães pode ter um desenvolvimento acima da média, mesmo quando tal interpretação é inconsistente com o comportamento da maioria dos cães. Dado que um número muito maior de cães socializados disponíveis existem para testes, não é de se surpreender que o número total de cães com sucesso nessas tarefas seja maior do que os de lobos. Isso pode ser enganoso, no entanto, porque a taxa de sucesso individual dos lobos é realmente bastante alta. E por isso nós vamos ponderar alguns aspectos aqui sobre os lobos. É importante destacar também que os lobos eles são animais notoriamente difíceis de observar na natureza, porque seu estilo de vida é extremamente dinâmico e eles preferem territórios remotos. Os animais em cativeiro foram muitas vezes forçados a viver em circunstâncias físicas e sociais não naturais, e portanto fornecem apenas uma visão limitada da vida dessa espécie. Portanto, não é surpreendente que tenha havido muita discordância entre a estrutura e função das matilhas de lobos e sobre muitos aspectos comportamentais das vidas dos lobos. Da nossa perspectiva aqui comportamental comparativa, outros problemas emergem de vários procedimentos de socialização aplicados na pesquisa sobre lobos em cativeiro. Anteriormente, foi argumentado que para obter resultados experimentais comparativos, as experiências físicas e sociais das duas espécies deveriam primeiro ter um nível comparável. E para esse tipo de teste que nós estamos falando aqui, isso parece ser uma abordagem muito óbvia. Quanto aos lobos selvagens, deveríamos compará-los com cães de vida livre. No entanto, em contraste com os lobos, as matilhas de cães de vida livre geralmente recebem um fluxo contínuo de cães que anteriormente viviam nas proximidades de humanos. Além disso, nós esperamos que a domesticação tenha afetado principalmente o relacionamento com os humanos e teria afetado menos o relacionamento do cão dentro da sua própria espécie. E se você gostou desse tema, no nosso próximo vídeo dessa série nós vamos falar sobre como é que os cães reagem a nós seres humanos. Então não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar indicado para vocês o vídeo anterior dessa série, na qual nós falamos um pouco mais sobre a domesticação dos cães e sobre um estudo que durou 60 anos de um estudo russo de um geneticista, do processo na qual ele limitou a domesticação dos cães, mas usando raposas. Vejo vocês nesse vídeo e até mais!